Artigo 8º. São ações administrativas dos Estados. Inciso 1º. Executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Nacional do Meio Ambiente e demais políticas nacionais relacionadas à proteção ambiental. Inciso 2º. Exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições. Inciso 3º. Formular, executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Estadual de Meio Ambiente. Inciso 4º. Promover, no âmbito estadual, a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, relacionados à proteção e à gestão ambiental. Inciso 5º. Articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio às políticas nacional e estadual de meio ambiente. Inciso 6º. Promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos. Inciso 7º. Organizar e manter, com a colaboração dos órgãos municipais competentes, o Sistema Estadual de Informações sobre Meio Ambiente. Inciso 8º. Prestar informações à União para a formação e atualização do Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente, SINIMA. Inciso 9º. Elaborar o zoneamento ambiental de âmbito estadual, em conformidade com os zoneamentos de âmbito nacional e regional. Inciso 10º. Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Inciso 11º. Promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente. Inciso 12º. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei. Inciso 13º. Exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar ambientalmente for cometida aos Estados. Inciso 14º. Promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o disposto nos artigos 7º e 9º. Inciso 15º. Promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo Estado, exceto em áreas de proteção ambiental, APAs. Inciso 16º. Aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em: alínea A. Florestas públicas estaduais ou unidades de conservação do Estado, exceto em áreas de proteção ambiental, APAs. Alínea B. Imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso 15º do artigo 7º. E alínea C. Atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados ambientalmente pelo Estado. Inciso 17º. Elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção no respectivo território, mediante laudos e estudos técnico-científicos, fomentando as atividades que conservem essas espécies in situ. Inciso 18º. Controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas destinadas à implantação de criadouros e à pesquisa científica, ressalvado o disposto no inciso 20º do artigo 7º. Inciso 19º. Aprovar o funcionamento de criadouros da fauna silvestre. Inciso 20º. Exercer o controle ambiental da pesca em âmbito estadual. E inciso 21º. Exercer o controle ambiental do transporte fluvial e terrestre de produtos perigosos, ressalvado o disposto no inciso 25º do artigo 7º. Artigo 9º. São ações administrativas dos municípios. Inciso 1º. Executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as políticas nacional e estadual de meio ambiente e demais políticas nacionais e estaduais relacionadas à proteção do meio ambiente. Inciso 2º. Exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições. Inciso 3º. Formular, executar e fazer cumprir a política municipal de meio ambiente. Inciso 4º. Promover, no município,
A integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal relacionados à proteção e à gestão ambiental. Inciso 5º. Articular a cooperação técnica, científica e financeira em apoio às políticas nacional, estadual e municipal de meio ambiente. Inciso 6º. Promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos. Inciso 7º. Organizar e manter o Sistema Municipal de Informações sobre Meio Ambiente. Inciso 8º. Prestar informações aos Estados e à União para a formação e atualização dos sistemas estadual e nacional de informações sobre meio ambiente. Inciso 9º. Elaborar o plano diretor, observando os zoneamentos ambientais. Inciso 10º. Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Inciso 11º. Promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente. Inciso 12º. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei. Inciso 13º. Exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar ambientalmente for cometida ao município. Inciso 14º. Observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta lei complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos. Alínea A. Que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos conselhos estaduais de meio ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade, ou alínea B. Localizados em unidades de conservação instituídas pelo município, exceto em áreas de proteção ambiental APAs. Inciso 15º. Observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta lei complementar, aprovar. Alínea A. A supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelo município, exceto em áreas de proteção ambiental, APAs. E alínea B. A supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados ambientalmente pelo município. Artigo 10º. São ações administrativas do Distrito Federal as previstas nos artigos 8º e 9º. Artigo 11º. A lei poderá estabelecer regras próprias para atribuições relativas à autorização de manejo e supressão de vegetação, considerada a sua caracterização como vegetação primária ou secundária em diferentes estágios de regeneração, assim como a existência de espécies da flora ou da fauna ameaçadas de extinção. Artigo 12º. Para fins de licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, e para autorização de supressão e manejo de vegetação. O critério do ente federativo instituidor da unidade de conservação não será aplicado às áreas de proteção ambiental APAs. Parágrafo único. A definição do ente federativo responsável pelo licenciamento e autorização a que se refere o caput, no caso das áreas de proteção ambiental, seguirá os critérios previstos nas alíneas A, B, N, F e H. Artigo 13º. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados ambientalmente por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta lei complementar. Parágrafo 1º. Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão responsável pela licença ou autorização de maneira não vinculante, respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental. Parágrafo 2º. A supressão de vegetação decorrente de licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente federativo licenciador.
Parágrafo 3º. Os valores alusivos às taxas de licenciamento ambiental e outros serviços afins devem guardar relação de proporcionalidade com o custo e a complexidade do serviço prestado pelo ente federativo. Artigo 14º. Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para a tramitação dos processos de licenciamento. Parágrafo 1º. As exigências de complementação oriundas da análise do empreendimento ou atividade devem ser comunicadas pela autoridade licenciadora de uma única vez ao empreendedor, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos. Parágrafo 2º. As exigências de complementação de informações, documentos ou estudos feitas pela autoridade licenciadora suspendem o prazo de aprovação, que continua a fluir após o seu atendimento integral pelo empreendedor. Parágrafo 3º. O decurso dos prazos de licenciamento, sem a emissão da licença ambiental, não implica emissão tácita nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra, mas instaura a competência supletiva referida no artigo 15º. Parágrafo 4º. A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. Artigo 15º. Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento e na autorização ambiental, nas seguintes hipóteses. Inciso 1º. Inexistindo órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no Estado ou no Distrito Federal, a União deve desempenhar as ações administrativas estaduais ou distritais até a sua criação. Inciso 2º. Inexistindo órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no município, o Estado deve desempenhar as ações administrativas municipais até a sua criação. E, inciso 3º. Inexistindo órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no Estado e no município, a União deve desempenhar as ações administrativas até a sua criação em um daqueles entes federativos. Artigo 16º. A ação administrativa subsidiária dos entes federativos dar-se-á por meio de apoio técnico, científico, administrativo ou financeiro, sem prejuízo de outras formas de cooperação. Parágrafo único. A ação subsidiária deve ser solicitada pelo ente originariamente detentor da atribuição nos termos desta lei complementar. Artigo 17º. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada. Parágrafo 1º. Qualquer pessoa legalmente identificada, ao constatar infração ambiental decorrente de empreendimento ou atividade utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, pode dirigir representação ao órgão a que se refere o caput, para efeito do exercício de seu poder de polícia. Parágrafo 2º. Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão competente para as providências cabíveis. Parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput. Capítulo 4. Disposições finais e transitórias. Artigo 18º. Esta lei complementar aplica-se apenas aos processos de licenciamento e autorização ambiental iniciados a partir de sua vigência. Parágrafo 1º. Na hipótese de que trata a linha H do inciso 14º do artigo 7º, a aplicação desta lei complementar dar-se-á a partir da entrada em vigor do ato previsto no referido dispositivo. Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata a linha A do inciso 14º do artigo 9º, a aplicação desta lei complementar dar-se-á a partir da edição da decisão do respectivo Conselho Estadual. Parágrafo 3º.
enquanto não forem estabelecidas as tipologias de que tratam os parágrafos 1º e 2º deste artigo, os processos de licenciamento e autorização ambiental serão conduzidos conforme a legislação em vigor. Artigo 19º. O manejo e a supressão de vegetação em situações ou áreas não previstas nesta lei complementar dar-se-ão nos termos da legislação em vigor. Artigo 20º. O artigo 10º da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10º. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental. Parágrafo 1º. Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados no Jornal Oficial, bem como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente. Qual lei você precisa em áudio? Envie seu pedido no comentário. Curte e se inscreva no canal para mais.